Olá, gente, boa tarde, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, não é verdade? Tia Jaque tá morrendo de saudade. E essa época seria a época da nossa quadrilha. E como nós não festejaremos nosso São João juntinhos, que nós vamos fazer? Nós vamos nos vestir como se fôssemos dançar nossa quadrilha, tá? Como tia Jaque falou no vídeo que eu postei logo no início. E tia Jaque vai estipular uma pontuação para vocês. Caprichem no look e vamos postar. Quanto mais curtida, melhor, porque vocês poderão ser um dos vencedores, tá bom? Hoje, na nossa aula, nós vamos terminar o último capítulo do livro 1, tá certo? Que fala sobre o futurismo. Nós estudamos alguns estilos artísticos ou movimentos artísticos e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o futurismo. O nome já diz, tem a ver com o futuro, tá? É muito simples, é um assunto simples, mas ao mesmo tempo com muitos detalhes, tá? Vamos lá. Então, o futurismo foi um movimento voltado para o futuro. Imagine que por muito tempo nós sabemos que a arte ficou presa por padrões da sociedade, que era tão marcada por dogmas religiosos, por regras da sociedade, uma sociedade muito severa em relação a alguns critérios. Por muito tempo a arte poderia ser representada apenas com temas religiosos, não é verdade? Então, como na Idade Média. Então, o que aconteceu? Nós vimos que quando nós tivemos o surgimento da arte moderna, o movimento cubista, nós já começamos a fugir de padrões. Nós estudamos o abstracionismo também, que vinha seguindo padrões do cubismo. E o movimento futurista vem mostrar uma proposta voltada para o futuro, para o progresso. O que acontecia? No movimento futurista, os artistas eles buscavam exaltar a modernidade. Eles buscavam exaltar em suas obras a velocidade com que as máquinas tinham e teriam também no futuro. O dinamismo, a celebração das novas tecnologias. Então, o que aconteceu? Na obra Musique, o futurista Russolo, ele retrata um tecladista com 5 braços. Então, o que ele quis dizer isso? A velocidade por meio da música. Imagine que com 5 braços um artista faria muita coisa. Então ele quis usar essa imagem para retratar justamente isso. Olha aqui a imagem. O que acontecia? O futurismo, esse movimento futurista, em 1909, o escritor e poeta franco-italiano Filippo Tommaso, o que aconteceu? Ele escreveu um manifesto futurista que foi publicado na primeira página de um jornal francês. Esse manifesto ele sugeriu um novo conceito artístico que privilegiava a velocidade e o futuro, certo? Esse texto ele inaugurou o futurismo. Foi o pontapé inicial do futurismo, foi esse manifesto futurista, tá certo? Que foi em 1909. A pintura futurista, ela tá voltada para o movimento, para a velocidade. Os artistas futuristas, nós vamos ter vários, tá? Nós vamos ter Bassiano, Carrà, Russolo, Giacomo, nós vamos ter De Pero, Sevenini.
Nós vamos ter vários artistas, mas nas pinturas futuristas, os princípios fundamentais, no caso, o movimento, a ação, a velocidade, e eles tentavam fazer uma ilusão, criar uma ilusão naquela pintura que dava a ideia de movimento. Olha só que interessante. Nós temos aí um cachorro, certo? E esse cachorro, deixa eu aproximar um pouquinho. E esse cachorro, as patinhas dele ganharam movimento. Na verdade, dinamismo de um cão na coleira. Então, nós temos esse movimento. Nós temos o pé aí da pessoa que está levando ele aí para passear. Então, imagine um movimento que dava movimento, ação, às imagens, às pinturas. O movimento na fotografia, ele surgiu através de um fotógrafo inglês, certo? Que nasceu em 1830 e faleceu em 1904. Então, o que foi? O movimento futurista, a gente viu que ele surgiu aí, ó, em 1909 com o Manifesto Futurista. Mas o inglês, o fotógrafo inglês, nasceu bem antes. E ele já tinha tirado a ideia de movimento através da fotografia. O que ele fez? Ele fez a montagem de imagens dando movimento àquele ser, certo? Nós temos aí o pulo, né? E ele fez a sequência de imagens dando movimento aí através da fotografia, tá? Não foi pintura. Inspirado na ideia de ação de movimento das pinturas futuristas e das fotogravuras, faça um desenho de uma pessoa ou um animal se movimentando, andando, correndo, pulando e etc. Vocês vão fazer nesse espaço. Philippe Marinet considerou o futurismo como um processo contínuo, um estado de revolução permanente das mudanças suscetíveis. Para ele, o que acontecia? Ele acreditava que os artistas abandonariam de maneira definitiva a produção de uma arte que fosse pautada no belo ou em qualquer ideia de beleza clássica. Assim, o futurismo envolveu a pesquisa baseada em cores das obras pós-impressionistas e com as demais vanguardas, tá certo? Aí vai entrar as linhas, as formas do cubismo, tá certo? Do abstracionismo também. Aí o futurismo, ele vem com linhas, com formas, com cores e ele vai fugir daquilo que era clássico, que tentava fazer uma perfeição em suas obras de arte, tá bom? Olha aqui. Nós vamos ter muita ilusão de ótica também. Se analisarmos as cores da tela, podemos perceber que são as cores primárias. No entanto, existe um embate entre azul e vermelho, cores complementares, que são de predominância no quadro. Aí nós temos, ó, aqui a questão de representação aqui, o funeral do anarquista. O que acontecia? Nas obras de arte futurista, eles tentavam expor através das obras de arte também a questão dos movimentos das pessoas em relação a determinados temas. Por exemplo, as pessoas simbolizavam em alguns momentos o anarquismo, tensão, caos, e eles tentavam representar essas tensões e o caos que a população tinha em determinadas situações através de suas obras. Aí eles simbolizaram o anarquismo aqui, nessa imagem. Outra coisa,
Quando a gente observa essa obra, as cores são cores mais escuras, nós não temos detalhes da imagem, nós temos a legenda aqui que sabemos que é o funeral do anarquista, que foi pintado aqui, ó, por Carrá, em 1911. E o que acontecia? Observe novamente a obra do funeral anarquista. O que você sente ao ver a pintura? Ele te agrada ou te causa incômodo? Depois de ter estudado o contexto em que a obra foi produzida, foi mais fácil apreciá-la ou compreendê-la? O que acontecia? Eu disse para vocês que quando ele fez esse momento aqui, ele tentou representar a insatisfação da população em determinadas situações sociais, tá? E o que aconteceu? A tensão e o caos da cena, Carrá expõe a insatisfação da população com o sistema político da Itália nos anos que antecederam a Primeira Guerra Mundial. Então, era uma insatisfação da sociedade com tal situação, com o momento que antecedeu a Primeira Guerra. E o que acontecia? Ele representava a tensão daquela população através das suas obras de arte, tá? Agora, nós temos falando aqui sobre Semana de Arte Moderna. Nós falamos de Brasil, tá? E a cidade de São Paulo foi palco de um movimento que abalou as estruturas da arte. Hoje, se nós formos lá na Avenida Paulista, em São Paulo, nós temos o Museu de Arte Moderna, certo? E esse movimento modernista foi marcado por uma semana, em 1922, que é a Semana de Arte Moderna, e foi palco para vários estilos artísticos, certo? Música, poema, pintura. E foi um período de grande crescimento econômico naquela época de 1922. As pessoas viviam, a maioria das pessoas estavam vivendo em cidades e essas pessoas naquele momento viviam muitas sem saneamento básico adequado, tinha muitas doenças naquela época por conta dessa falta do saneamento básico. Nós tivemos doença marcante nesse período, que foi a febre amarela, a gripe espanhola. Muitas revoltas também aconteceram pelo país após a virada do século, certo? Além da Primeira Guerra Mundial, em 1914, tá? Então, no século, não especificamente em 1922 no ano, tô falando do século XX, tá? Então, o século XX foi marcado por muita coisa, por um grande crescimento econômico, mas por muitas coisas marcantes, coisas boas e coisas ruins no século XX, tá? O que acontecia? A Semana da Arte Moderna veio expor o modernismo brasileiro, que também tinha um apanhado político voltado para as questões sociais, e os artistas eles queriam romper com as correntes literárias e artísticas que antecederam e que valorizava a identidade nacional, certo? Então, o que era que acontecia? Quando esses artistas modernistas chegaram, eles queriam valorizar a identidade nacional, ou seja, a identidade brasileira, mostrando a cara do Brasil através das suas artes, certo? Então, a semana aconteceu nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo, que era um lugar de grande destaque, tá? E contou com artistas como Di Cavalcanti, Tarsila do Amaral,
Anita Malfatti, Vicente do Rego Monteiro, Vitor Becheri na escultura, Oswald de Andrade, Graça Aranha, Manuel Bandeira. Então, esse movimento foi marcado. Nós temos o cartaz aqui, ó, Semana de Arte Moderna em São Paulo, 1922, certo? E na segunda noite do evento, quando o poeta Ronald de Carvalho leu o poema Os Sapos, de Manuel Bandeira, no poema Bandeira compara os poetas do pasanianismo a sapos que coacham no ritmo perfeito, mas que não conseguem se comunicar. A reação do público não foi positiva. O poema foi lido sobre muitas vaias. Então, o que eu quero dizer para vocês quando eu li esse trechinho é o seguinte: a Semana de Arte Moderna, ela não foi só de brilho e aplausos, não. Ela foi de inquietações também, porque tiveram críticas, tanto do público como de artistas, crítica do artista para mostrar, abrir os olhos da sociedade que estava acostumada com um tipo de arte e foi presenciar a arte moderna naquele momento. E um detalhe, gente, infelizmente, até os dias atuais, hoje nós temos um acesso maior à arte. Nós temos acervos às nossas mãos através dos nossos computadores e celulares. Mas nós sabemos que naquela época, nós estamos falando do século XX, tá? 1922. E o que acontecia? A camada da sociedade que tinha acesso à arte, aí até o Teatro Municipal em São Paulo, era uma camada de pessoas ricas. Então essas pessoas estavam acostumadas com uma arte que exaltava aquelas pessoas sem apontá-las. E o modernismo não veio nesse sentido. Ele veio para mostrar a cara do Brasil de forma cultural e não exaltar os ricos daquele momento. Então é um momento de inquietação também, tá? Outro acontecimento que produziu grande impacto ao público foi a apresentação de Vila Lobos, que entrou no palco calçando chinelos. Para os espectadores era uma ofensa, uma bobagem, né, gente? Mas o que acontecia, o motivo da vestimenta inusitada no compositor, no entanto, era um calo inchado no pé dele. Então as pessoas pouco iriam estar se importando com qual era o motivo daquilo. Então, após a semana de 1922, foram surgindo novos grupos de artistas vinculados ao modernismo, tá? E nós vamos fazer esse trabalho em grupo aqui. Dispensem a questão, a esse nome trabalho em grupo. Respondo individualmente, tá certo? Dá para responder. Escultura futurista. Quando a gente fala de algo moderno, nós estamos falando de algo que seja atual, não é isso? Escultura futurista, e quando nós falamos do movimento futurista, ele vem mostrar pra gente o seguinte, que os artistas do movimento futurista, tanto escultores como pintores, nós temos aí uma escultura. Mas o que acontece? Nesse movimento futurista, eles tentavam mostrar movimento, ação mesmo, velocidade da época, do futuro. Por exemplo, o movimento e a modernização das máquinas, a velocidade com que o ser humano ia conseguir realizar algumas atividades usando as máquinas. Então, o futurismo veio representar na arte essas ações, esse movimento. Então, elementos da linguagem, forma e movimento. No futurismo, quando eles faziam suas esculturas, suas telas, eles não esqueceram o movimento cubista, que vinha com linhas e formas,
certo? Eles continuaram usando muitas formas para expor as suas obras. Então, quando a gente analisa aqui, ó, são obras também que tem toda uma questão sinistra para a gente tentar desvendar. E nós vamos ter uma análise de cores, de formas, e com elementos que as obras vão assumindo de cores fortes, e em algum local eles marcam um detalhe da imagem que eles querem representar, como aqui o dinamismo de um ciclista, tá certo? Aí nós temos o seguinte: se ele queria representar o movimento do ciclista aqui, nós temos o esboço, que nós conseguimos perceber no desenho os contornos com mais definição. Aí, a partir de agora, vocês vão responder as atividades da página 150, 151, até a página 154, tá certo? Realizem a atividade de vocês. Com calma, qualquer dúvida, pergunte para a tia Jaque. E depois que terminarem, tirem foto e me enviem. Para a gente terminar nossa aula, eu quero que vocês escutem uma coisinha para matar um pouquinho a saudade. E agora, só para a gente matar um pouquinho a saudade, vamos ouvir? Então, só para matar a saudade um pouquinho, tá, tia? Já que tá morrendo de saudade da nossa quadrilha. E como a gente não pode estar juntinho para dançar quadrilha, postem as fotos de vocês de traje e se arrumem como se viessem dançar quadrilha com tia Jaque. E quando tudo isso passar, a gente faz uma quadrilha, tá bom? Um beijo para vocês e tchau, tchau.